Olá, hoje nós vamos comentar algumas questões sobre proteínas, carboidratos e lipídios. A primeira questão diz: os glicídios são as principais fontes de energia diária para seres humanos e são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, de acordo com o tamanho da molécula. Os polissacarídeos mais conhecidos são o glicogênio, a celulose, o amido e a quitina. As funções atribuídas a essas moléculas são, respectivamente. Então aqui a gente deveria entender qual a função do glicogênio, da celulose, do amido e da quitina. Nós sabemos que o glicogênio é a reserva de energia nos animais. Então o glicogênio tem a função de reserva. A celulose tem a função estrutural nas células vegetais, enquanto o amido é a reserva energética dos vegetais. E a quitina também tem função estrutural presente no exoesqueleto de animais, por exemplo. Então a alternativa correta é a alternativa C. Glicogênio reserva, celulose estrutural, amido reserva e quitina também estrutural. Aqui na questão 2 nós temos: nas Olimpíadas de Pequim, atletas brasileiros competiram e trouxeram medalhas para o país. Para realizar atividades físicas dessa natureza, os atletas gastam muita energia. Assim, antes de competições, os atletas devem consumir preferencialmente alimentos ricos em. Na pergunta é muito presente essa questão de gasto de energia. A correta é a alternativa C, carboidratos, porque os carboidratos, os açúcares, são essa fonte de energia rápida que os atletas devem consumir. Aqui na questão 3, nós temos 4 afirmações que devem ser julgadas como verdadeiras ou falsas. A primeira afirmação diz: enzimas são proteínas que atuam como catalisadores de reações químicas. Se você viu nosso vídeo sobre proteínas, vai ver que essa afirmação é verdadeira. As enzimas, toda enzima é uma proteína que atua como catalisador em reações químicas. A afirmação 2 diz: cada reação química que ocorre em um ser vivo geralmente é catalisada por um tipo de enzima. Aqui novamente também uma afirmação verdadeira. A afirmação 3 diz: fatores como temperatura e pH do meio não interferem na enzima. Aqui é falso, pois tanto uma temperatura não favorável ou um pH não favorável vai levar à desnaturação da enzima, que é uma proteína. A afirmação 4 diz: as enzimas sofrem um enorme processo de desgaste durante a reação química da qual participam. Essa afirmação também é falsa, porque as enzimas elas não são consumidas durante o processo da reação química. A enzima ela pode catalisar inúmeras reações. Então aqui a alternativa correta é a alternativa C, 1 e 2 apenas, né? O exercício 4 pergunta: as proteínas são substâncias que estão presentes em todos os seres vivos. As proteínas são formadas por unidades menores, denominadas de. Aqui, embora a alternativa E tenha ali ligação peptídica, o que pode levar a uma confusão, nós temos que lembrar que a ligação peptídica é formada a partir da ligação entre aminoácidos. E são os aminoácidos que ligados formam uma proteína. Correta, aminoácidos. Dentre as alternativas abaixo, identifique qual não apresenta uma função dos lipídios. Então é muito importante em uma pergunta, quando ele pede ou não, a gente dá um destaque. Se não tiver destacado ali na questão, a gente faz um círculo, faz um traço ali, dá um destaque, para a gente não esquecer. Então, analisando as alternativas, nós temos reserva energética, produção de hormônios e combate a infecções através dos anticorpos. Aqui basta lembrar que os anticorpos são proteínas, então não é função dos lipídios o combate às infecções através dos anticorpos. Então aqui seria a alternativa C. Pois os lipídios têm também função de reserva energética e os lipídios fazem a formação dos hormônios esteroides. Para serem absorvidos pelo organismo, as gorduras são quebradas em unidades menores através da ação de qual enzima? Lembrar que uma enzima normalmente vai terminar com o final ase,
que significa quebra de. Então, por exemplo, amilase, quebra do amido. Aí lembrando que gorduras são lipídios, quebra de lipídios. Alternativa C, por exemplo, lactase, quebra de lactose. Então é importante lembrar que esse finalzinho ase vai significar a quebra de, e no começo da palavra a gente consegue ali tentar identificar o que essa enzima quebra.